meu povo! Fala, galera! Tudo bem? Estamos aqui para começar o tão esperado vídeo sobre o MBA do Yuri. Demorou, mas saiu. Sim, sobre todo o programa. Vocês mandaram muitas perguntas, então ele vai responder as perguntas. A gente anotou tudo certinho, tá? Sim. E eu estou aqui só para dar início nessa jornada, porque agora eu vou passar o comando para o meu digníssimo marido, tá bom? Segura aí na cadeira que o vídeo do MBA vai ser agora. Pois bem, meu povo, depois de 1000 anos, eu finalmente tomei vergonha na cara e sentei para fazer esse vídeo com vocês. A gente demorou porque a gente estava tendo muito cuidado e carinho na pesquisa, que é um vídeo que é importante, e a gente vai dividir ele em 4 momentos para facilitar a digestão do conteúdo. E eu tenho uma colinha aqui porque a gente vai usar as perguntas que vocês fizeram no outro vídeo de 1 ano nosso no Canadá para orientar a nossa conversa de hoje. Primeira parte a gente vai estar falando de o que é um MBA no exterior, o que é a Universidade de Toronto, o que é Rotman, para começar a conversa. Depois a gente vai estar falando sobre o processo para ser aceito no MBA, o que é a jornada de preparação ali para o MBA no exterior. O terceiro capítulo eu vou estar comentando sobre o meu primeiro ano aqui no Canadá, como é que foi essa jornada, o que eu fiz, o que eu tive dificuldade, o que eu aprendi, o que eu achei. E a gente fecha com um quarto capítulo que é: tá valendo a pena eu ter vindo para cá, eu ter feito esse MBA? E tudo isso com base nas perguntas que vocês mandaram pra gente. Lembrando que todas as informações aqui desse vídeo é com base na minha experiência, o que eu vivi antes de vir para cá, o que eu vivi aqui no Canadá, e também as informações oficiais no site da Universidade de Toronto e da Escola de Negócios de Rotman. Então eu vou deixar os links aqui na descrição. Então eu estou compartilhando a minha experiência e as informações oficiais do site aqui, tá bom? Então vamos começar, minha gente. Então, gente, o que é o MBA no exterior? Ele é diferente do MBA do Brasil. É um curso a nível de mestrado focado em quem quer se desenvolver em áreas de gestão, de liderança, de negócio. Para quem que ele é focado? Ele é focado principalmente em profissionais que já têm de 2 a 5 anos de experiência no mercado de trabalho e querem acelerar a sua carreira ou mudar de carreira e também estudar fora e ter uma carreira internacional. É uma oportunidade de pós-graduação que vai desenvolver uma rede de contatos internacional. E isso é uma das coisas mais poderosas que o MBA pode te oferecer. A diferença de um MBA no exterior e de um MBA no Brasil é que o MBA no Brasil ele é uma especialização, uma pós-graduação, e aqui ele é a nível de mestrado. No Brasil ele vai te oferecer essa conexão, principalmente uma conexão local, você vai conhecer as pessoas ali do seu país, e aqui é uma conexão global, você vai ter gente do mundo inteiro na sua sala. E isso foi um dos principais motivos que me fizeram vir estudar no MBA no exterior. Como eu estava comentando com vocês, eu estou fazendo um MBA na Rotman School of Management, que é a escola de negócios da Universidade de Toronto. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês, nessa primeira parte do vídeo, sobre o que é o MBA, o que é a Universidade de Toronto e o que é Rotman. Então tem algumas curiosidades aqui, acho que a escola de negócios da Universidade de Toronto não é tão conhecida no Brasil, e até a Universidade de Toronto não é tão conhecida no Brasil, então acho que vale eu compartilhar algumas curiosidades com vocês. Então a Universidade de Toronto, ou U of T, como ela é conhecida aqui, ela foi fundada em 1827. Hoje em dia ela tem pouco mais de 100 mil estudantes, se a gente somar graduação, mestrado e doutorado. No ranking mundial, a U of T ela aparece ali normalmente top 20, 25 melhores universidades do mundo. E uma curiosidade é que aqui a U of T ela tem 9 ganhadores do Prêmio Nobel. Aqui é onde foi descoberta a insulina. E inclusive o ganhador do Prêmio Nobel de Física no ano passado, o Geoffrey Hinton, ele é professor daqui da Universidade de Toronto. Então é uma universidade que ela é sempre de ponta na parte de pesquisa e inovação. E eu estou na Rotman School of Management, que é a escola de gestão, aqui, a escola que vê a área de negócios e administração de empresa da Universidade de Toronto. Rotman, ela é a número 1 no ranking de escolas de negócio aqui do Canadá. Ela tem vários programas, desde graduação, diversos tipos de mestrado e de doutorado, e tem uma rede de ex-alunos aí de mais de 21 mil alunos. O programa que eu estou fazendo, ele é o MBA Full Time. Então, o que é o MBA e o que é o MBA Full Time?
O MBA ele é o mestrado em administração de negócios e o full time é que ele é em período integral. Então as aulas são em período integral, principalmente no primeiro ano, que a gente tem aulas de manhã, de tarde, algumas aulas à noite, muitos trabalhos e atividades extracurriculares. O MBA Full Time aqui em Rotman, ele é um programa de 20 meses, sendo 16 meses de aula e 4 meses de estágio full time. Então no primeiro ano a gente tem 8 meses de aula, entre o primeiro e o segundo ano a gente tem 4 meses de estágio full time e depois a gente tem mais 8 meses de aula. E algumas informações sobre a minha turma. Este ano eles mudaram um pouquinho o formato, vai ser uma turma um pouco menor, mas na minha turma, que é a classe de 2026, nós somos 271 alunos, a idade média da turma é de 28 anos, 42% da turma é de mulheres, 58% dos alunos são alunos internacionais. Esse foi um dos principais motivos de eu ter escolhido aqui a Universidade de Toronto, essa diversidade. Eu queria ter uma sala que tivesse gente do mundo inteiro para eu me conectar, para eu aprender e ter troca de experiências ali. São 21 idiomas falados e a média de anos de experiência de trabalho full time depois da graduação é de 5 anos de experiência do pessoal que entrou nessa turma. A média das notas nos estudos antes do MBA é uma média 9, tá? Então é 3.6 eles chamam aqui de GPA, que é o coeficiente escolar ali. Então é 3.6 de uma nota 4, ou seria um 9 para a gente no Brasil. E uma nota média no GMAT, que depois eu vou contar para vocês um pouquinho mais em detalhe, de 675. Comentando um pouquinho sobre o custo aqui para fazer esse MBA no exterior, né? Para quem não sabe, o MBA no exterior, ele normalmente você tem que pagar para estudar nas universidades. Normalmente esse valor é muito alto, tá? Tanto as melhores universidades do mundo que oferecem esses MBAs ficam ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou aqui no Canadá. E o custo, depois a gente busca o valor certinho para mostrar para vocês, mas em média ele custa $140 mil canadenses para os 2 anos de estudo, tá? Para quem é aluno internacional e está vindo estudar aqui no Canadá. Se eu não me engano, para quem é canadense ou tem a residência permanente aqui no Canadá, o curso deve sair em torno de $90 mil para os 2 anos de estudo. Mas para quem é aluno internacional, sai nessa faixa de $140 mil. Mais para frente eu vou dar mais detalhe para vocês, mas esse valor normalmente você consegue financiar. Tem empresas que financiam esse custo, normalmente o custo dos estudos, você consegue financiar. Então isso acaba ajudando, você não necessariamente tem que ter esse valor para estar fazendo o curso. Você consegue financiar e depois que você se forma, você vai pagando ali com o salário que você for recebendo depois de se formar. Você deve estar perguntando, né? Nossa, Yuri, mas $140 mil, mais de $500 mil, será que vale a pena estudar? A gente vai estar pagando em real? Como é que funciona isso? Acho que é legal compartilhar um pouquinho dos dados de empregabilidade. Depois eu estou compartilhando aqui o link também para vocês acessarem o relatório de empregabilidade aqui de Rotman. Mas a média anual das últimas 3 turmas que se formaram em Rotman, o salário anual que esse pessoal está saindo é de $134 mil anual. Com 92% dos alunos empregados até 6 meses depois da graduação. Então, daí você consegue ter uma noção do poder que esse MBA no exterior tem, né? Ele consegue abrir oportunidades, salários, posições que normalmente demorariam algumas décadas no Brasil. O MBA no exterior ele ajuda a acelerar a sua carreira para você ter acesso a esse tipo de salário e consegue pagar essa dívida que você vai estar assumindo com o financiamento de uma forma muito mais rápida. E uma coisa que é importante falar é que o MBA Full Time ele é um curso de 2 anos, então entre o primeiro e o segundo ano você tem 4 meses de estágio ali. E esse estágio, ele é remunerado. E algumas outras informações que é legal de compartilhar aqui. Da classe de 2025, então meus veteranos, né, o pessoal que acabou de formar agora, 95% dos alunos conseguiram estágio e a média salarial é de $5 a $6 mil canadenses por mês. Tá, então nesses 4 meses ali de estágio, o pessoal normalmente recebe de $5 a $6 mil e é um dinheiro que ajuda a pagar ali a pessoa a se sustentar no segundo ano. Muita gente me perguntou, né? Yuri, você precisa ter dinheiro para se sustentar durante os 2 anos? Então, se você tem que ter pelo menos um dinheiro para se sustentar durante esse primeiro ano, porque com esse dinheiro que você vai receber no estágio, entre o primeiro e o segundo ano, você consegue ajudar a pagar as contas também do seu segundo ano aqui para se manter morando aqui em Toronto.
Mas idealmente você tem que vir já com dinheiro para se sustentar aqui com custo de vida, porque esse financiamento ele não cobre o custo de vida. Então, gente, outra pergunta que veio é da onde que surgiu esse sonho, por que o Canadá, por que a Universidade de Toronto? Acho que vale compartilhar o porquê das decisões. Acho que quem viu o vídeo de 1 ano nosso aqui no Canadá já sabe que eu já tinha morado aqui no Canadá em 2015, morei em Calgary e eu fiquei apaixonado no Canadá. Amei como país para morar, acho que foi uma experiência fantástica. O frio não foi motivo para não querer morar aqui. E então eu sempre tinha esse gosto por Canadá. Então, o frio nunca foi motivo para não gostar de Canadá. E com o passar do tempo, eu trabalhava no Itaú, e uma coisa que eu via que os executivos ali do banco, eles, não diria todos, mas 80% deles, tinham feito o tal do MBA no exterior. Então, desde que eu entrei no banco, eu falava o que esses caras fizeram para estar onde eles estão, né? E aí eu vi que a grande maioria deles tinha feito era um diferencial na carreira deles. Tinham tido essa experiência de um mestrado em administração de negócios fora do país. Então eu já comecei com essa ideia e comecei a pesquisar mais sobre. E fiquei entre Estados Unidos, Canadá e Europa. E a dúvida de todo mundo que quer fazer MBA. A dúvida de todo mundo, onde são as melhores universidades do mundo, ficam nesses 3 países. E inicialmente o plano era Estados Unidos, só que tinha um pequeno porém. A Fabi viria comigo. E nos Estados Unidos ela não ia poder ganhar o visto de trabalho. Aqui no Canadá, como eu estou vindo fazer um mestrado, ela teria direito a... Peraí que tá tendo um movimento aqui de um trenzinho ambulante. Ela tem direito a o visto de trabalho. E isso ajudaria também na questão financeira, na experiência que ela ia ter aqui. Então foi um fator que pesou na decisão. E por que Toronto, né? As 2 melhores escolas de negócio aqui no Canadá são a Universidade de Toronto e a Universidade de McGill, que fica em Montreal. Eu apliquei para as 2, consegui ser aprovado nas 2, só que Toronto acabou pesando mais na decisão, primeiro pela posição no ranking dela, que ela é a melhor escola de negócio aqui do Canadá. Segundo, que para a Fabi a experiência para adaptar aqui seria mais fácil, porque McGill fica em Montreal, então lá eles falam francês, né? Apesar da aula ser em inglês, a cidade, a vida é em francês, então seria um fator a mais ali para adaptar. E por último, que as sedes das principais empresas do mundo que operam aqui no Canadá, elas ficam aqui em Toronto. Então, para mim, seria muito mais fácil para eu fazer um networking, para eu conectar com essas empresas se eu viesse aqui para Toronto. Então, por isso que eu acabei optando aqui pela Universidade de Toronto. Uma outra pergunta que o pessoal fez bastante é por que eu fiz o MBA, né? Inclusive, para quem estiver aplicando para fazer o MBA, vocês precisam saber responder isso na ponta da língua, né? Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia no Brasil e eu sempre tive essa formação muito técnica, né? Faltava ter esse conhecimento mais de gestão, de liderança, de negócios, e para eu conseguir acelerar a minha carreira, para conseguir chegar nos cargos que eu tenho interesse em chegar, o MBA ele é feito justamente para isso, para ajudar a acelerar a carreira, para te dar esse embasamento não só teórico, mas prático também, em gestão, em liderança, em negócios, e por isso que eu acabei optando pelo MBA, né, por fazer esse mestrado em administração de negócios no exterior. Vamos para o segundo momento deste vídeo, que é onde acho que foi a parte que mais teve pergunta, que é qual que é o processo para ser aceito no MBA, como que eu consegui entrar no MBA, conta o processo pra gente, Yuri, qual que é o processo de entrada, se eu utilizei alguma comunidade ou mentoria para entrar no MBA. Vamos lá, que a jornada é longa. As minhas aulas, elas começaram em agosto de 2024. Em agosto tem um pré-curso, em setembro começa oficialmente. Só que eu comecei a minha preparação para o MBA em outubro, novembro de 2022. Então é 1 ano e meio, pelo menos ali, 2 anos,
de preparação antes de eu efetivamente entrar no curso. Então, quem estiver pensando, prepare com bastante antecedência, que é uma jornada longa, que você vai ter que se preparar bastante. Então, vamos por partes. Sim, eu tive uma mentoria, contei com a mentoria. Inclusive, vou deixar aqui o contato de quem foi meu mentor, que foi o Thiago Saito, que foi um super parceiro, ajudou pra caramba na minha jornada aqui do MBA, ensinar o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem falar, qual que é a melhor forma de aproximar as escolas. E ajudou muito, então super recomendo a experiência que eu tive aqui com o Thiago na mentoria. E ele inclusive passou aqui em Rotman, passou em Cornell, nos Estados Unidos. E ele quem me deu essa sugestão aqui de Canadá como um possível caminho para mim. Então valeu, Thiagão, abraço para tu. E contando um pouquinho mais do meu processo, né, gente? O processo é longo, é árduo, mas acho que vale a pena. Então comecei pensando vendo se eu vou querer realmente, se eu ia querer realmente fazer um MBA fora, né? Então eu fui para os Estados Unidos, visitei algumas escolas, tive aula inclusive em algumas escolas, fui para Chicago, então nas duas universidades que tem em Chicago, fui para Boston para visitar Harvard, MIT, fui para Nova York para ver Columbia e NYU e para ver, putz, realmente eu vou querer isso. E eu vi que sim, era o que eu queria. E foi aí que eu comecei a buscar mais sobre o MBA, acabei encontrando o Thiago e comecei a minha preparação. O MBA, acho que a primeira parte, a principal ali que você precisa tirar para o seu application, né? O application é essa parte que você aplica para a universidade, ele é composto por notas de prova, então tem duas provas, uma chama GMAT e a outra chama TOEFL. GMAT é uma prova em inglês, mas não é somente de inglês, é uma prova de lógica, de raciocínio lógico, de matemática e análise de problemas, e é uma prova complicada. Só para o GMAT, eu acho que a minha preparação foi ali em torno de 6 meses, e é uma preparação, na época eu estava trabalhando, então foram 2 horas por dia, acho que era, né? Então eu trabalhava durante o dia, e todo dia à noite eu estudava por pelo menos 2, 3 horas por dia. E no final de semana, que era a correria ali, de 10 a 15 horas todos os finais de semana. Por 6 meses nessa dedicação para os estudos. Verdade ou não é, amor? Fui até para casa da minha mãe. Eu mandei a Fabi para casa da mãe dela, falei, não posso, fica uns meses aí que eu preciso focar. Então, eu acho que foi a parte mais complicada do application. Você precisa também de uma nota de inglês. Eu fiz o TOEFL, tem algumas provas que são aceitas. O TOEFL não é uma prova difícil, ainda mais para quem está se preparando para o GMAT. Eu achei que foi a parte mais tranquila, eu estudei ali coisa de 2, 3 semanas e tirei uma nota boa. Mas, voltando a reforçar aqui, gente, inglês você tem que vir com inglês fluente. Não adianta vir com inglês que não é fluente, que você não vai conseguir acompanhar as aulas. É fundamental você ter o inglês com muita tranquilidade, muita facilidade, porque ajuda muito. Então, voltando, gente, o inglês fundamental, e para tirar uma nota boa do GMAT, você precisa ter um bom inglês também. Então, quem não está com o inglês tão desenvolvido, acho que o primeiro passo é ter esse inglês desenvolvido, que é a base de todas as outras etapas do seu processo. Em paralelo ao estudo dessas provas, eu já estava construindo um relacionamento com a faculdade. Então, essas feiras, normalmente todo ano eles têm 1 ou 2 feiras. Acredito que nas maiores cidades do Brasil, São Paulo com certeza, que as escolas vão visitar as cidades e eles ficam ali, normalmente em algum hotel em São Paulo, para conversar com os alunos, explicar o que é a escola, para ver qual que é o interesse dos alunos, qual que é o perfil dos alunos. Então esses eventos com as escolas, eu estava estudando para as provas, trabalhando e me conectando com as escolas. O seu application ele vai ser baseado ali numa série de fatores. Então a nota das provas, esse relacionamento que você construiu com a faculdade, a sua experiência profissional, o que você tem de interesse depois, porque a escola
vai avaliar se ela consegue te ajudar ou não consegue te ajudar a conquistar os seus objetivos depois. É muito importante ter esses objetivos claros ali. E assim que eu tirei essas notas das provas, e aí eu comecei com o application oficialmente, uma vez que você começa com o seu application, eles vão avaliar as suas notas das provas, a sua experiência profissional. Eles pedem para você 2 cartas de recomendação. Acredito que isso deva mudar de escola para escola, mas nas 2 escolas que eu apliquei, eles pedem carta de recomendação de alguém que você trabalhou junto, que conhece o seu trabalho, conhece a sua experiência. Você tem que fazer redações, então pode ser de 1 a 3 redações que eu já ouvi falar. E nessas redações você precisa demonstrar, né, que você sabe muito bem o que você quer, que você sabe o porquê que você quer fazer o MBA, como que o MBA vai te ajudar. E isso tudo é avaliado no seu application. Não é simplesmente tirou uma nota que você está dentro da escola, e também não é só porque você não tirou uma super nota que você não entra. Tá? É todo um conjunto de informações ali que a escola vai estar avaliando de você. Esse meu processo de preparação, estudo, aplicação, acho que foi quase 1 ano. Eu comecei em outubro de 2022 e apliquei em outubro de 2023. Então foi todo 1 ano ali estudando, aplicando e esperando o resultado. Em outubro para novembro de 23 saiu o resultado. E a última parte do processo também que é importante, fundamental, necessária, é a entrevista. Então se você enviou todo o seu pacote do application ali, com nota de prova, com carta de recomendação, com as suas redações, eles vão fazer uma entrevista com você, pode ser 1 ou 2 entrevistas, e normalmente essa entrevista é meia hora, 1 hora, mais comportamental ali para ver se você realmente sabe o que você quer, se a escola é o fit perfeito para você ali, se ela vai te ajudar a conquistar seus objetivos. E se você construiu um bom relacionamento com a escola, conversou com bastante gente da escola, sabe o que você quer, normalmente é uma fase que, pelo menos para mim, foi uma fase que foi tranquila. Tá? Eu já tinha construído esse relacionamento ali e ajudou bastante. Aqui é Rotman, galera. Hoje é feriado aqui, então vai estar super vazio, eu acredito. Mas esse é o saguão principal aqui. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho como é que é, mas aqui em cima fica a parte dos coaches de carreira. Tem sala de aula do outro lado que a gente vai lá. Aqui normalmente a gente tem alguns eventos, tem sala de aula ali também. E aqui em cima é um laboratório de finanças. Vou tentar mostrar lá para vocês também, mas é bem legal. Aí, gente, durante as aulas, normalmente a gente tem trabalho em grupo para fazer, alguma discussão em grupo. E aí a gente tem essas cabines aqui que a gente fica dividido para os alunos virem. Pode ou reservar para estudar, ou fazer um trabalho. Então tem bastante espaço. Deixa eu mostrar aqui, depois eu tento filmar durante a semana, eu não consigo, tá fechada a sala de aula. Mas aqui é como as salas são, todas nesse formato assim. Então é bem dinâmico. Só para mostrar para vocês as salas de estudo, como é que é. Aí a galera vem, se junta aqui, coloca os trabalhos ali no monitor, rabisca aqui nos quadros brancos as ideias e cresce, evolui, se desenvolve. Bom, galera, continuando a nossa conversa. Agora a gente está aqui dentro de Rotman, então vou voltar com as perguntas que eu estava comentando antes, né? Uma das perguntas é se eu vim para cá com bolsa e se sim, se dá para se manter com essa bolsa. E a resposta é, eu vim com uma bolsa parcial, tá? Você, como eu tinha falado antes, tem normalmente esses MBAs no exterior, eles são pagos e são bem caros. E por isso tem empresas que ajudam com isso, tá? Eu conheço 2 empresas, uma é a Prodigy e a outra chama Empower, e elas fazem esse serviço de financiamento. São empresas que não são brasileiras, tá? Mas elas fazem esse financiamento para as principais escolas de negócio do mundo. E depois a gente deixa aqui na descrição também o link para essas empresas, para vocês pesquisarem. Não são todas as escolas que fornecem, que eles cobrem com esse financiamento. E esse financiamento muda. Tem escolas que eles cobrem os estudos, tem escolas que eles cobrem os estudos e o custo de vida.
Aqui na Universidade de Toronto eles cobrem somente os estudos. Então o custo de vida é eu que tenho que pagar e não é financiado. Então eu recebi essa bolsa parcial, então do valor total do curso eu recebi uma parte dele com bolsa e a maior parte eu tenho que financiar. E normalmente essas empresas elas financiam, você tem esquemas diferentes, mas você tem um tempo de carência, então depois de alguns meses depois que você se forma, que você começa a pagar, ou você pode ir pagando desde que você fez o empréstimo. E acho que você tem de 15 a 20 anos para pagar toda essa dívida estudantil que você adquiriu. E então, dependendo da escola, você não consegue se manter somente com esse financiamento que você fez, tá? Então, no caso aqui de Rotman, você precisa ter o seu custo de vida bancado por você, não vai ter esse financiamento. Então, leva isso em consideração, porque Toronto é uma cidade cara, então tem que ter esse planejamento para você se manter minimamente até o primeiro ano, porque depois que você consegue o estágio, o dinheiro que você recebe no estágio te ajuda um pouco ali para o segundo ano. Mas, idealmente, é você ter uma segurança ali para os 2 anos que você vai estar estudando. Agora, entrando na terceira parte do vídeo, que é como foi meu primeiro ano aqui, né? O que eu acho, como é que foi a experiência, o que é um primeiro ano de um MBA no exterior. Eu acredito que todos os MBAs no exterior eles devam seguir essa mesma linha, tá? Um MBA, é um mestre você vai sair como mestre em administração de negócio, então o primeiro ano ali ele é base para todos os cursos, todos os MBAs que você vai estar fazendo no exterior. Então você vai estar tendo aulas de contabilidade, de finanças, de liderança, de gestão de pessoas, de operações, parte de análise de dados, todos esses eram os cursos ali que eu tive. Tá, então nos primeiros 8 meses que eu tive de matérias aqui em Rotman, o MBA é o full time que eu estou fazendo, então é período integral. Então eu tinha aulas de segunda, terça, quinta e sexta, na parte da manhã e o comecinho da tarde, normalmente. Aí você fala, pô, Yuri, tá sobrando tempo, né? Não sobra tempo. Você vai ter, além das aulas, que acabam ocupando bastante do seu tempo ali, você vai estar fazendo os assignments, né, os deveres, os para-casas, você tem, né, os deveres de casa que você tem que fazer. Você vai estar participando de case competition, que eles falam que são essas competições de casos ali que você vai... Às vezes uma empresa tem um problema, eles juntam vários grupos ali de alunos para os alunos resolverem esses problemas da empresa. E isso é uma oportunidade super legal ali para você começar a fazer um networking com o pessoal que trabalha na empresa, para você ajudar na fase de recrutamento. Então, isso ocupa muito tempo. Tem atividades extracurriculares ali, você vai estar se envolvendo com os clubes aqui de Rotman, por exemplo, né? Tem clube dos latinos, tem clube de finança, tem clube de consultoria, tem clube para tudo que você tiver em mente, você tem isso. Você vai estar recrutando, você vai estar fazendo networking com as empresas. A parte de networking aqui é muito forte, então acho que isso demanda muito tempo para você conhecer as pessoas que trabalham nas empresas, para você se conectar com elas. Então, o primeiro ano ele é extremamente intenso. É mais do que eu imaginava que ia ser de intensidade. Eu já sabia que ia ser bastante, mas acabou sendo mais puxado do que eu imaginava. E algumas das perguntas que a galera fez também, né? Voltando nessa parte de recrutamento, o pessoal perguntou: como você enxerga o mercado de trabalho aí? Me parece ser muito competitivo. E como é o recrutamento das empresas no Canadá? Vamos lá, compartilhando a minha experiência nesse 1 ano e meio quase que eu estou aqui no Canadá. É bem diferente do que a gente tem no Brasil. Tá? No Brasil, normalmente, pelo menos a experiência que eu tive era de aplicar online para as empresas entram em contato com a gente e você vai participar pelo processo seletivo. Aqui a parte de networking, de conexão com as pessoas que trabalham na empresa é muito forte, é muito diferente do que tinha no Brasil. Então você tem que conhecer realmente as pessoas que trabalham ali, porque o mercado aqui ele é muito menor, por exemplo, do que nos Estados Unidos. Inclusive no Brasil, acho que o mercado do Brasil é muito maior do que o daqui, né? Então você tem as maiores empresas do mundo, tem algum escritório aqui em Toronto. Aqui o mercado financeiro aqui de Toronto tem os 5 principais bancos, as sedes dos bancos ficam aqui em Toronto. Então tem muitas oportunidades e essas oportunidades são abertas principalmente para quem está fazendo um MBA numa escola de ponta aqui no Canadá. Só que ainda assim tem muita gente fazendo. Só na minha turma, no MBA aqui de Rotman, são 270 pessoas. Então é competitivo. Não diria que é impossível, mas você precisa se dedicar muito,
a conectar com o pessoal das empresas, a fazer muito coffee chat e a construir o seu portfólio fora de Rotman ali, então os case competitions que eu estava falando, a sua experiência extracurricular, a sua experiência que você tinha antes de vir para cá, tudo isso conta no seu processo para participar aqui na sua avaliação para você ser selecionado em uma vaga aqui no Canadá. Pelo que eu, nenhum dado oficial, mas pelo que eu escutei, acho que da minha turma até agora, coisa de 70%, 80% dos alunos conseguiram já o estágio, e a turma do ano anterior, eles do ano inteiro, né, que eles já tinham se formado, mais de 90% conseguiu o estágio full-time. Da minha turma não chegou nos 90 ainda, porque aqueles que não conseguem estágio no summer vão ter que fazer no fall, e quem não faz no fall, faz no winter. Então, se você não consegue uma vaga de estágio em algum dos trimestres, você puxa as matérias para ele e faz o estágio na frente. Então tem essa flexibilidade também no seu calendário ali de trabalho. A gente tem amigo brasileiro aqui, a gente sai junto comigo entraram mais 3 brasileiros, só que a gente tem muitos amigos aqui de outros países também, tá? Mais proximidade com o pessoal da América Latina, então muitos amigos peruanos, mexicanos, colombianos, acabou sendo ótimo, deu para evoluir muito no espanhol, mas não somente brasileiro. Acho que a gente conseguiu expandir bem aqui nossa rede de contatos, mas amamos nossos amigos brasileiros, inclusive. E o que mais? Outras dúvidas? Quais os maiores desafios do antes e durante? Então, do antes, acho que é um pouco que eu tinha comentado ali, a questão de preparar para as provas, a fase de estudo, principalmente para o GMAT, acho que foi o que mais pesou. São 6 meses intensos que você provavelmente vai estar trabalhando e tendo que estudar no final do dia. Então é fisicamente desgastante, mentalmente desgastante, mas eu acho que é necessário, porque se você consegue sobreviver a essa jornada, te ajuda muito no MBA depois. Esse primeiro ano do MBA é muito intenso. Então o preparatório ali do GMAT acho que ajuda muito para você ter a mentalidade correta para conseguir sobreviver aqui o primeiro ano do MBA. Os maiores desafios durante o curso, eu diria que acho que a parte acadêmica é pesada, então você tem que estudar, não é só... Você tem que se preparar antes da aula, é um estilo de ensino muito diferente do que a gente tem no Brasil. Você tem que chegar na aula já sabendo o conteúdo. A aula é feita para ter discussões, normalmente são os alunos quase que dão as aulas, porque o professor só vai guiando as conversas, guiando as discussões, mas quem realmente vai ter que estudar é você, quem vai ter que absorver o conteúdo é você. Se tiver alguma dúvida, você pergunta, o professor te ajuda, mas não é aquele esquema que a gente tem no Brasil, que você vai para a aula para aprender, né, para receber todo o conteúdo. Você já vai ter que ter feito o seu dever de casa antes de já chegar preparado na aula. Então essa parte acadêmica eu achei bastante intensa, mas sobrevivi, deu certo. E a parte de recrutamento também é bastante intensa. Você tem que se acostumar a receber os nãos de muitas empresas, não se ofender com aquilo, é normal, faz parte do processo, e conseguir continuar de cabeça erguida. Conseguir manter a disciplina de continuar aplicando, de continuar participando dos processos, os processos que eu esqueci de comentar antes. Mas aqui segue a mesma linha do Brasil depois que você tem esse contato inicial. Então você vai ter que passar por um filtro de currículo, você vai ter que passar por 1, 2, 3 entrevistas e aí depois você vai ser selecionado. Então tem a diferença de ter a necessidade de um networking muito forte, mas depois você tem toda a etapa ali, todas as etapas a serem cumpridas, e isso é muito importante para você ter uma cabeça boa, porque não é fácil. Recebendo não, você ainda tem que conseguir manter essa disciplina até receber o sim ali para o seu estágio. Mais uma dúvida? 2 perguntas aqui muito semelhantes. Provas, conciliar trabalho com estudo e como conseguir um trabalho. E a outra é, sendo período integral, não pode trabalhar, certo? Se eu for sozinha, terei que ir com o fundo para me manter por 2 anos. Então, relembrando, o primeiro ano você não consegue trabalhar. É período integral real. Você vai estar tendo aula, fazendo trabalho e aplicando para conseguir um estágio de verão. Então você tem que ter pelo menos o dinheiro para se sustentar ali, o custo de vida, então moradia, telefone, internet, comida, alguma
alguma coisa que você precisa pagar de outras taxas aqui da universidade, para esse 1 ano. E aí, depois que você, dando tudo certo, você conseguiu o estágio de verão, você vai receber um dinheiro que normalmente te ajuda com as contas do segundo ano. Não sei se dá para pagar todas as contas do segundo ano, pode ser que sim, pode ser que não, dependendo do emprego, mas te ajuda. Então, o ideal é você ter mais do que essa reserva ali do custo de vida para o primeiro e para o segundo ano. E o conciliar trabalho com estudo, isso acaba acontecendo do segundo ano para frente, que uma vez que você conseguiu o estágio full-time, algumas empresas, algumas áreas de algumas empresas conseguem oferecer a oferta de você... Tem 2 caminhos, 3 caminhos na verdade. Uma, você terminou seu estágio de verão, você recebe uma oferta para voltar depois que os seus estudos terminarem. Então você volta para Rotman, tem suas aulas, já tendo a garantia de ter um emprego assim que acabar o seu MBA. Segundo caminho é você consegue uma oferta para trabalhar part-time, então você vai trabalhar meio período, então você volta para as aulas e enquanto está tendo aula você tem que conciliar com meio período no seu serviço. Ou você não conseguiu estender para um part-time ou não recebeu a oferta do full-time, você no segundo ano vai voltar para os seus estudos e vai ter que continuar com a parte de recrutamento ali, só que agora para um emprego full-time depois que você terminar os estudos. Tá? Então, dependendo da sua situação ali no estágio, você vai ter um desses 3 caminhos principalmente para seguir. Chegamos à parte final, meu povo. Está valendo a pena? Não está valendo a pena o MBA? Vamos lá. Compartilhar minha percepção, depois você compartilha a sua, como esposa de um aluno de mestrado, amor, por favor. Vamos lá, a minha perspectiva até agora, de quem passou por 1 ano e meio aí dos 2, quase 1 ano e meio, é de que sim, está valendo a pena. Por quê? As oportunidades que se abriram com o MBA, eu acredito que elas não seriam abertas se eu não tivesse o MBA aqui da Universidade de Toronto. Tá? Então, o carimbo Rotman ali no seu currículo faz muita diferença. É uma escola muito conhecida aqui em Toronto. É aquele tipo de coisa que você não precisa de explicar muito, sabe? Só de falar, sou aluno de Rotman, tem um peso a mais na avaliação ali do currículo. Não é só ter esse peso no currículo que vai te conseguir a vaga. Isso é importante falar. Você vai ter que fazer o seu dever de casa, conhecer as pessoas, estudar, se preparar, ter um bom application para as vagas. E aí sim você consegue uma vaga. Mas se não fosse esse carimbo aqui de Rotman, as portas nem se abririam para você. Então, só nesse quesito, eu acho que já está valendo muito a pena. Mas tem muitas outras coisas que eu acho que complementam aqui essa análise de vale a pena ou não. Então, questão de carreira, por enquanto sim, está valendo a pena. As portas que se abriram para mim não teriam se aberto. Mas outras coisas que eu achei que foram importantes são as pessoas que eu conheci aqui na escola. Tá? Então, eu consegui fazer amizades com gente do mundo inteiro, de todos os backgrounds possíveis. Então, tem engenheiro, tem gente de banco de investimento, tem biólogo, tem professor, tem gente inteligentíssima, com gente que às vezes está saindo direto da faculdade, mas teve gente que tem 10 anos de experiência também. Então tem uma cultura aqui, uma riqueza de culturas muito grande. Então isso era uma das coisas que eu estava buscando no MBA fora e eu consegui encontrar aqui. Tem colegas do mundo inteiro, tem gente de todos os países possíveis e imagináveis. Então isso é muito rico. E eu consegui fazer muitas amizades aqui, né? Eu acho que isso daí não tem preço. Então valeu, só nisso já tinha valido a pena. E tem a questão também de como o MBA ele é um mestrado aqui no Canadá, a gente consegue o PGWP depois de formado. Eu ainda não cheguei nesse estágio aqui da nossa aventura. Cenas para o canal para o ano que vem, da nossa aventura, muitas coisas para acontecer. Mas o PGWP ele é uma permissão de trabalho aqui que quem está fazendo o mestrado consegue 3 anos a mais para poder trabalhar aqui no Canadá, para conseguir ter essa experiência e conseguir continuar morando aqui. Então, se você quer continuar no Canadá, o mestrado é um caminho que vai abrir portas para você, que te permite continuar morando aqui depois de acabar os seus estudos. E nesses 3 anos você vai ganhar experiência de trabalho, você vai ter mais tempo para aplicar para uma residência permanente. E
por último, mas não menos importante, o mestrado ele permitiu que a Fabi viesse com permissão de trabalho. E ela estando aqui, eu acho que não só me ajudou muito a sobreviver nesse primeiro ano, mas também a experiência dela aqui podendo trabalhar, acho que pode ter ajudado também. Então, não sei o que você acha. Ajudou poder trabalhar pelo menos? Ou... ajuda muito, porque o custo de vida aqui, ele é bem alto, né? Então, quando você vem dois, são dois ali que estão fazendo o esforço para fazer aquilo acontecer, né? Mas vocês estão vendo que é algo bem complexo para vir para cá. Esse programa do MBA não é algo fácil. E o fazer o MBA também não é algo fácil, é uma coisa que você vai ter que se dedicar 100% em todo o processo. Como vocês acompanham no nosso canal, a gente está aqui não deu 2 anos, 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, e a gente ainda está nesse processo. O Yuri vai formar o ano que vem, então tem muita coisa ainda para acontecer. Tipo, o que eu quero dizer é, você não tem que se esforçar só para entrar. Quando você entra e está fazendo o programa, também tem muita dedicação. O Yuri praticamente não dorme, pra vocês terem noção. E ele está trabalhando e ele está estudando, é uma coisa que demanda muito. Então, é legal você vir com o seu parceiro para você ter um apoio ali emocional, um apoio de estrutura mesmo ali, sabe? De te ajudar com comida, com essas coisas que são importantes, sabe? Então, eu acredito que vindo os dois junto é um diferencial e eu acho que dá mais suporte, porque é 100% dedicação. E querendo ou não, a gente acaba ficando um pouco de lado, porque a dedicação dele neste momento é o MBA, 100% o MBA, e a gente tem que ter essa compreensão, sabe? Eu acho que o casal tem que vir muito alinhado para cá, conversar muito, tem que os dois saber o quanto isso é importante, sabe? Para a família que vocês querem construir no futuro, o quanto isso vai ser importante para os dois, porque é uma abdicação que fala? Sim. Dos dois. E não é fácil. Mas se a gente consegue, vocês conseguem, gente. Eu acho que vai de vocês estarem dispostos a fazer isso, mas vai aí um longo período. Como o Yuri falou, é uma preparação que vai tempo. O MBA vai tempo, e depois para você se estabelecer no mercado de trabalho também vai um tempo. Então é muita dedicação, sabe? Então eu acho que vale a pena, eu acho que a gente já está colhendo alguns frutos, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Então fiquem ligados no nosso canal para vocês verem as cenas dos próximos capítulos, porque tem muita coisa para acontecer ainda, sabe? Mas no geral, até hoje, eu posso falar para vocês que valeu muito a pena e eu já sou muito grata com o MBA, com o Rotman, com o Canadá, com a oportunidade, com a experiência, com tudo. De acordo, concordo. Então, se puder vir com seu parceiro, sua parceira, venha que vale a pena. A rede de parceiros é boa, né? A gente tem muitos casais que vieram aqui para Rotman na mesma situação. E a gente acaba ficando amigo. Então ajuda muito, gente. A gente acaba se unindo, né? E tem uma rede de apoio muito forte. A gente se ajuda muito. Isso é muito legal. Isso ajuda muito. E uma última pergunta aqui, o pessoal perguntou: o quanto a escolha da universidade influencia? Hoje tem muita oferta em muito college, universidade mais simples em locais mais afastados. Mas vale a pena mesmo? Vou compartilhar a minha experiência falando do meu conhecimento aqui de Rotman, né? Eu vejo que a marca Rotman é muito conhecida, tem um peso no carimbo ali no seu currículo que é muito forte. Não acredito que todas as escolas abrem as mesmas portas aqui no Canadá. Algumas escolas não são tão reconhecidas quanto outras. Não estou dizendo que não tem qualidade no ensino das outras. Mas o que eu acredito pesquise com bastante cuidado para ver onde pessoas que estão em cargos que você quer chegar, onde essas pessoas estudaram. A trajetória. Quais são as escolas que empregam nas indústrias que você quer, que empregam em setores que você tem interesse. Quando eu tinha interesse em continuar no mercado financeiro, uma das minhas pesquisas principais foi para entender que escolas que conseguem me colocar no mercado financeiro. E aqui Rotman é a escola que mais emprega aqui em Toronto nessa área do mercado financeiro. É uma das principais aqui no Canadá que emprega nesse setor do mercado financeiro.
Tem outras escolas que são excelentes também, tá? Que empregam mais em consultoria ou na área de saúde. Então você precisa entender o que você quer e qual escola que consegue te ajudar a chegar nesse lugar que você quer. Mas sim, o peso da marca na escola influencia em quais portas que vão ser abertas ou não, qual tipo de oportunidade que você vai conseguir acessar ou não. E em relação ao Rotman, eu não tenho nada a reclamar nesse quesito, tá? As empresas vêm recrutar aqui na escola, as principais empresas, a gente tem evento aqui direto com os recrutadores. Então você tem essa oportunidade que não são todas as escolas que têm esse acesso. Então isso é importante para também levar em consideração ali na tomada de decisão. Resumindo a ópera, pessoal, por enquanto está valendo a pena. Eu acho que é uma jornada longa, tanto antes de começar a primeira aula, você já está há mais de um ano normalmente ali se preparando para a jornada, estudando, se dedicando para chegar aqui e ter que estudar mais, se dedicar mais, ouvir muito não para conseguir ali o seu primeiro estágio, para depois ir continuando, para quem sabe conseguir um full time depois que você se formar. Ainda estamos na jornada, ainda não terminamos aqui a jornada do MBA, mas o resumo da ópera é que sim, está valendo a pena, estou gostando muito da oportunidade, as aulas são excelentes, não diria que todas são excelentes, tem professores que não são tão bons quanto outros, mas eu tive professores fantásticos também, aulas com alunos fantásticos que ajudam a engajar na discussão ali, então é uma experiência muito legal, muito diferente do que a gente tem numa graduação ou numa pós-graduação no Brasil. Então, se você estiver pensando em vir para o Canadá, eu acho que vale a pena você pensar aqui na Universidade de Toronto, vale a pena você pensar em fazer um mestrado em administração de negócios aqui em Rotman, porque pode abrir portas que você às vezes nem sabia que poderiam ser abertas. A experiência que a gente está tendo está sendo super positiva até agora e acho que está valendo a pena. Pedimos desculpa pela demora para fazer esse vídeo, a gente queria poder ter essa oportunidade. A gente deu até sorte de conseguir a escola mais vazia hoje, né? Tá mais tranquilo para a gente mostrar para vocês aqui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, mas como tinha muita pergunta ali que tinha ficado para trás que a gente não tinha respondido sobre o MBA especificamente, a gente quis deixar esse espaço separado para ele. E se vocês tiverem mais dúvidas, tiverem mais perguntas, fique à vontade para perguntar para a gente. A gente está super à disposição aqui para tentar ajudar, tentar orientar. Não somos os donos da verdade, não vamos saber de tudo, mas a gente pode compartilhar um pouquinho mais da nossa experiência se vocês tiverem interesse ali em algum outro ponto específico. Tá bom? Beijo para vocês, turma. Tem mais algum ponto que eu esqueci, meu amor? E se vocês assistiram até aqui, deixa um coraçãozinho rosa aqui pra gente. Verdade, rosa na cor De Rotman, na cor da garrafa da Fabi aqui, um rosa choque, bem choque. Tá bom? Beijo, gentes. E até o próximo domingo. Tchau, valeu!